novela Roberto Pereira se encerrou nesta quinta-feira. O jogador, que interessa ao Santos há 5 meses, respondeu que não será jogador do Santos Futebol Clube. Vamos falar sobre isso. Também um nome que começa a aparecer como uma possibilidade para que o Santos abra negociações e, quem sabe, também Alexandre Galo volte da Europa com alguma contratação. Então fica comigo até o final do vídeo para eu te passar todas essas informações, dando os créditos também ao jornalista Ademir Quintino. Foi a primeira pessoa que falou sobre esse não do Roberto Pereira ao Santos, inclusive também falou na live que ele fez no canal dele, falando que o Palmeiras também tentou o Roberto Pereira após a lesão do Dudu e ouviu a mesma coisa do Santos, que a prioridade nesse momento é a permanência na Europa. Inclusive, as principais ligas da Europa se encerram a janela nesse dia 1º de setembro, sexta-feira. Então não sei se o Roberto Pereira está próximo de alguma equipe que nós não sabemos, ou se ele está de olho também no Campeonato Árabe, que a janela é um pouco maior, vai até o dia 20 de setembro. Clube turco também, que pode contratar até o dia 15/9, igual aqui no Brasil. Enfim, agora não nos interessa mais Roberto Pereira, já que oficialmente essa negociação foi encerrada. Vamos à matéria do Globoesporte.com e aí depois a gente traz qual seria esse jogador que o Santos pode abrir negociações, vai tentar essa contratação. Bom, informação do Globoesporte.com que fala o seguinte: Roberto Pereira recusa a proposta do Santos. O meio-atacante argentino de 32 anos, livre no mercado, recusou a proposta do Peixe para jogar no Brasil. O jogador argentino quer permanecer na Europa, mesmo sem uma definição sobre onde pode jogar no continente. A maioria das janelas de transferência do futebol europeu fecha nesta sexta-feira. Pereira, por enquanto, não acertou com nenhum clube, mas nesta quinta-feira recusou a proposta do Santos para permanecer na Europa. O jogador não quer atuar no Brasil. Aí não tem o que fazer, né? Você oferece rios de dinheiro, vai até a Europa negociar com o cara simplesmente não quer jogar no Brasil, não tem o que fazer. Mas continuando. Coordenador de futebol do clube, Alexandre Galo, viajou para se reunir pessoalmente com os empresários de Pereira, apresentar um projeto esportivo e os detalhes sobre estrutura e história do Peixe e da cidade de Santos. Foi inclusive mostrar aquele vídeo, né, que a gente falou aqui que o Santos preparou, tentando convencer, mostrar como a cidade de Santos é legal, a questão dos ídolos, como os ídolos falam bem do Santos, enfim. Mas também parece que isso não pegou o coraçãozinho de Roberto Pereira. Continuando. Nesta reunião, o Galo ouviu que Pereira vai seguir na Europa, independentemente do que for oferecido pelo Peixe. O clube entende que fez o melhor que podia nas negociações e nada seria capaz de convencer o argentino. O Santos estava confiante que seria capaz de convencer Pereira a jogar no Brasil, até a reunião desta quinta-feira. O clube considera ter feito uma ótima proposta financeira com muito boas condições contratuais para o jogador de 32 anos. Ele teria o melhor salário do elenco e estabilidade para as próximas temporadas. As negociações, então, que duravam meses, foram encerradas nesta quinta-feira e Pereira não será jogador do Santos. Alguns comentários que eu acho que é importante a gente falar aqui, começando pela insistência do Santos no jogador. Se ele falou 900 milhões de vezes que a preferência era a Europa, não seria de bom tom o Santos procurar um outro meio-campista? Como eu já falei várias vezes aqui no canal, porque essa história de Roberto Pereira, né, se estendeu bastante, se o Santos tivesse um outro meio-campista, além do Lucas Lima, se o Santos tivesse contratado, o Roberto Pereira seria um plus, né? É um plus. Nós já temos aqui o nosso meio-campista que nós contratamos. Se o Roberto Pereira vier, ótimo. Se não vier, não tem problema, porque nós já temos. Só que não é esse caso. O Santos, mesmo sabendo que a prioridade do jogador era a Europa, continuou apenas no Roberto Pereira. O outro meio-campista que foi sondado pelo Santos, inclusive foi vetado tanto pelo Paulo Turra como também pelo Diego Aguirre, foi o Alan Sonhora, não é do mesmo nível técnico do Roberto Pereira, por exemplo. Então o Santos
vai no Roberto Pereira e procura um jogador tecnicamente abaixo. Então não dá para entender a coerência. Outra questão que é importante a gente falar aqui nessa parte, olha, ele teria o melhor salário do elenco e estabilidade para as próximas temporadas. Melhor salário do elenco, inclusive maior até do Jean Lucas, que atualmente é o melhor salário do elenco. Ou seja, o Santos tem dinheiro, então, para contratar jogador de alto nível. Jogador que venha para resolver problema, não jogador para compor elenco. Se tem dinheiro para oferecer para o Roberto Pereira, tinha dinheiro para oferecer para o Zalazar, né, que também não deu certo a contratação, o Santos então tem dinheiro para ir em busca de outros jogadores, no plural. Repito, não é só meio campo que o Santos precisa. O Santos precisa de pelo menos mais um zagueiro para ter opção. Lateral esquerdo, seria interessante o Santos contratar. Jogador para atuar ali no ataque, inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar esse nome que o Santos deve tentar a contratação. Então o Santos precisa de mais opções para ser um time mais competitivo e ter uma tranquilidade, vamos colocar assim, nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Santos ainda está na zona de rebaixamento, mas né, tentando pensar de forma positiva que será algo momentâneo. E aí, de acordo com o Ademir Quintino, que falou sobre esse não do Roberto Pereira, ele também trouxe a informação de que o Santos deve voltar à carga, já era um jogador que interessava ao Santos, mas com a permanência principalmente do Marcos Leonardo, o Santos meio que deixou de lado, né, essa questão, que é de Alfredo Morelos, ex-jogador do Rangers, colombiano, jogador que pode atuar como segundo atacante, até mesmo se precisar ali nas pontas, centroavante. Então é basicamente um Maxi Silveira, né, vamos colocar assim, que joga em quase todas as posições ali do ataque, mas é um nome com mais peso. É um jogador tecnicamente melhor, os números também, aproveitamento bem melhores, né, do que o atacante uruguaio que o Santos apresentou nesses últimos dias. Então é um nome que o Santos deve tentar a contratação, tá? Não sei se o Santos ainda fez a proposta, mas é um nome que o Alexandre Galo, que já está na Europa, deve tentar, né, chegar com ele aqui no Brasil para não ir à toa para a Europa. Uma coisa que eu lamento é o tempo que o Santos perdeu, não só com o Roberto Pereira, mas também com o nosso ex-coordenador de futebol, Paulo Roberto Falcão, que também em nenhum momento tomou a iniciativa de viajar para tentar conversar com os jogadores. Até acho que o Galo fez o que dava para ele fazer em curto espaço de tempo, já com a janela encerrada, né? Janela que eu digo de jogadores que estavam com contrato, mas será que se o Galo tivesse antes, o Santos poderia ter uma janela ainda melhor? Fica o questionamento. Quero saber aqui de vocês nos comentários o que acharam desse fim da novela Roberto Pereira. Prometo para vocês que é o último vídeo que eu faço sobre o Roberto Pereira, a não ser que, sei lá, o cara mude de ideia e fale, quero jogar no Santos. Aí eu venho com outro vídeo aqui. Mas se isso não acontecer, promessa que será o último vídeo sobre o Roberto Pereira neste canal. Tá certo? E vamos acompanhar para ver as movimentações de Alexandre Galo na Europa e ver se ele volta com jogadores, porque precisa de contratações, não é apenas um jogador, tá certo? Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.